Então eu gosto muito desse vídeo por isso, assim. E que ela fala sobre isso, né? Tipo, qual que é o papel, então, das pessoas cis, né? Porque para a gente recontar essa história, a gente precisa entender que só quem pode recontar a história das pessoas trans e travestis são as pessoas trans e travestis, né? Mas que as pessoas cis têm um papel importantíssimo de aliança nisso, porque, querendo ou não, as oportunidades de abrir algumas brechas a gente tem quando a gente constrói essas alianças com as pessoas cis, e é exatamente em dar essas oportunidades, né, de mercado de trabalho, mas não só enquanto uma pessoa que emprega, né, porque o mercado autônomo também é um mercado, né, então, tipo, quantas artistas travestis que você segue, que você acompanha o trabalho, que você escuta, sabe, quantas outras produções travestis de pessoas trans a gente consome para além dessas que estão no mercado de trabalho formal, né, também. E pensando mais nisso, sim, eu tô. Nessa questão que a gente estava comentando ontem, né, que o Mohamed, além de tudo, fez para a gente uma lista maravilhosa com pessoas para a gente seguir, né, trans. São trans e travestis, Mohamed? São. Ali naquela lista a gente tem travestis, porque acontece muito também, uma coisa que a gente precisa falar é que dentro esse termo trans é um termo guarda-chuva, né, que a gente fala. Então, dentro desse termo guarda-chuva, você vai ter várias outras identidades. E aí, cada vez mais, né, tipo, eu sou uma pessoa trans que eu não tive muitas referências trans na minha infância, na minha adolescência, então eu vim me identificar trans já com 25 anos. E agora as pessoas estão se identificando mais cedo, mais jovem, e aí a gente vai descobrindo que, na verdade, a nossa transição, ela nunca para, né, tipo assim, a gente está sempre em movimento. A vida trans, ela não é uma vida cartesiana, ela não é uma vida linear, ela é um milagre espiralado, assim, então, tipo, você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e vai se descobrindo, e aí nisso a gente vai criando vários outros termos, né? E aí tem uma diferenciação, algumas pessoas se identificam como travestis, outras vão se identificar como mulher trans, outras vão se identificar como transfemininas, aí tem as pessoas trans não binárias, e aí dentro das masculinidades trans a gente tem os boys cetas, os transmasculinos, os homens trans, os T-boys, vão surgindo várias coisas, né? E é ótimo, né, para agregar mesmo. E aí nessa lista tem travestis, tem pessoas transfemininas, tem pessoas transmasculinas e pessoas não binárias. Então, o Mohamed trouxe essa lista, ficou bem legal, a gente vai compartilhar depois da aula ali no nosso Moodle. E para a gente pensar nessa questão da representatividade, né? Como é difícil você pensar, enquanto eu não sou uma pessoa trans, né? Eu só reflito quando eu vi o vídeo, né? Eu fiz essas reflexões, como que é difícil para uma pessoa se identificar enquanto pessoa trans e se localizar no mundo. Então, o que eu sou agora? Onde eu posso ir? Onde eu posso estar, né? Uhum. Porque já aparecem todos esses limites na representatividade. A gente teve por muitos anos as pessoas transfemininas ou travestis como apenas prostitutas, né, muitas vezes. Então, acaba que levando essa pessoa para pensar, é a minha única possibilidade. E agora que a gente abre, até tem essa propaganda do hotel, né, que tá a Luísa, e tem também acho muito interessante essa organização de um banco de empregos para pessoas trans, para elas encontrarem. É uma forma de organização, né? A gente estava falando de como se organizar, você faz parte de um coletivo, também queria que você falasse um pouco mais como que o seu coletivo funciona, como que vocês se organizam, mas são formas de se organizar para procurar esses espaços, né? E a representatividade, ela também está muito nas grandes mídias, que isso que você falou, quais eram as referências trans que eu tinha quando era criança. Mas então, comenta um pouco mais com a gente sobre esse seu coletivo e o que vocês fazem. Então, o coletivo que eu faço parte, o coletivo Transvivência, ele está muito ligado a isso que você diz, né? Quais são as representatividades que a gente tem de pessoas trans, né? Quais histórias que a gente... sabe, você tá perguntando assim pra gente mesmo, assim. Quais histórias que a gente conhece de pessoas trans, sabe? Que a mídia conta. Quais são essas histórias? Então, quando você transiciona, você escuta, você já conhece, né? Mas você passa a sentir na pele que a história que o Brasil, que não só o Brasil, né, mas que a humanidade conta,
da humanidade. Que a sociedade conta, que esse modelo social que a gente vive conta que pessoas trans não são dignas de vida, então que pessoas trans morrem muito cedo e realmente morrem. Ao mesmo tempo que a travesti é tipo a mão de obra mais barata do mercado do Brasil, a travesti negra é a que morre, é uma das populações que morre mais cedo. A expectativa de vida de uma travesti é 35 anos. Então é tipo uma urgência da vida, né, de você conseguir viver mais. Então, o meu coletivo, ele veio muito nesse sentido, assim, quem idealizou foi um homem trans, que é o Gael, que está nessa lista também. E aí ele chamou eu e mais algumas pessoas para a gente pensar exatamente isso, sabe? Vamos nós mesmos contar a nossa história, sabe? Reescrever o passado e mostrar novas possibilidades de vida para o futuro a partir do que a gente tem no presente, sabe? E é isso, restituir, sabe? Restituir a nossa vida, vamos fazer isso. E aí o que a gente faz, a gente começou atuando com pessoas transmasculinas em situação de rua ou em abrigos. E aí a gente entendeu que não adiantava atuar só com essas pessoas, né, transmasculinas, a gente precisava estar atuando com o entorno também. Então agora a gente faz uma atuação, principalmente, a gente começou antes da pandemia, né, da situação da pandemia, e aí agora com a situação da pandemia, principalmente, a gente está atuando em regiões periféricas, onde o Estado não tem chegado, sabe, com auxílios e com campanhas de alimentação. E também pensando na educação, né, porque educação é abridora, é uma coisa que abre portas realmente, assim, né? Não é tudo, não deve, calma aí, gente. Não deve se findar nisso, né? Como a gente sabe, mesmo pessoas transqualificadas muitas vezes não têm acesso ao mercado, né? Não se basta nisso. Mas pensando que isso é importante para o que a gente quer mudar, né? Para os passos que a gente quer dar. Porque é um direito, né? A educação é um direito universal. Então, as pessoas têm esse direito. Então, gente, quem quiser compartilhar, fazer alguma pergunta, para aproveitar esse espaço, também pode ligar a câmera, ligar o microfone. Se quiser participar no chat, pode escrever perguntas no chat. Enquanto vocês vão aí se soltando um pouco, eu vou perguntar também essa questão do nome que a Luísa fala, né, que é uma coisa caríssima, que é uma coisa difícil de fazer. Você podia contar um pouco mais para a gente como que é a retificação do nome dentro dos termos legais? Uhum. Então, a retificação também é algo muito importante, né? Porque, como a Luísa disse, ela ficou tipo 1 ano dentro de casa, né? Trancado. E isso é muito real, assim. A primeira parte da gente não estar inserido no mercado de trabalho e na educação é que quando a gente chega nesses espaços, a gente é deslegitimado, nossa identidade é deslegitimada, a gente sofre violência na rua. E assim, quanto menos... E o nome, a retificação do nome é um benefício, não chega a ser um privilégio, mas se torna um benefício porque você para de passar o constrangimento de ter um nome que não condiz com a sua identidade de gênero ou que não condiz com a sua performance, né? E acaba rolando uma disforia imensa, assim. E aí, esse vídeo da Luísa, ele é anterior à nova lei do STF. Agora, há uns 2 anos, é determinação do STF que qualquer pessoa pode ir diretamente ao cartório, sem advogado, e pedir para fazer a retificação de nome e gênero. Desculpa. E aí você assina uma série de documentos, pega uma série de atestados nas receitas, certidões, na polícia e tal. E aí você faz a retificação do nome. E é um processo caro também, mas agora é bem mais barato. Porque antes, ela fala isso de R$7.000, porque você tinha que entrar com uma ação judicial, e aí você já tinha que estar em tratamento psicológico há 2 anos, e aí você precisava de um laudo psiquiatra, falando que você estava apto a mudar o seu nome e o seu gênero. E agora, graças a Diana, não precisa ir às políticas públicas, não se precisa mais disso, assim. É só você ir diretamente ao cartório. E aí facilita muito, apesar de ainda ser um processo bem caro. E a importância disso, né? Porque, ai, bicho, é tudo. Tipo assim, eu retifiquei o meu nome. Agora eu tô dando
o meu depoimento, né? Eu retifiquei meu nome há 2 semanas e, assim, é isso, é um benefício que é tudo, sabe? Tipo, é tudo você ir fazer qualquer coisa e você não passar por esse constrangimento do nome, que é uma coisa muito básica, né, cara? Se a pessoa fala que não é aquele o nome, é só tu falar, ok, meu irmão, não é, sabe? E é isso. Podem colocar questões aí, quem tiver, fica à vontade. Você tá me ouvindo bem? Aham. Se você puder falar um pouquinho mais sobre como que é essa questão do nome, quanto tempo leva esse processo para retificação, porque, e aí eu já vou falar a vivência de uma pessoa que eu conheço, que é uma mulher trans, teve uma situação constrangedora, porque ela conseguiu um emprego, estava feliz com o local, né, que ia trabalhar, enfim, mas ainda estava no processo, e quando chegou lá, o nome que colocaram no crachá dela não era o nome dela, entende? Então teve esse desrespeito, na verdade, né? Desconsideração, assim, porque é uma empresa que se diz como uma pessoa que apoia o movimento trans, que contrata pessoas trans, mas que na hora do vamos ver lá e de fazer as coisas como elas devem ser, quando você realmente apoia, não é exatamente dessa forma. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre como que funciona esse processo, quanto tempo ele leva, enquanto ele está em andamento, a pessoa, ela, quando foi contratada, como é o caso dela, o que ela poderia ter feito a respeito, ou por que a empresa não fez aquilo que disse que faria, né, que era apoiar, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, se é uma coisa recorrente também. Então, Ellie, é super comum, né? Tipo assim, as pessoas acham que as políticas, elas se bastam quando você dá o acesso, né? E você ser antitransfobia, você ser antitransfóbico, né? É você estar lutando constantemente contra uma estrutura. Então, é atitudinal, é algo atitudinal e a atitude ela tem que ser constante. Então, você não basta você dar o acesso se você não trabalha pela permanência daquela pessoa no espaço, né? Então, tipo assim, se você faz isso, que coloca um nome que não é o nome da pessoa. Tipo assim, não é porque o nome tá no papel que é o nome da pessoa, tipo, é um nome que não existe mais, que a pessoa não usa. Então, não tem por que ele estar no crachá. Então, é isso, sabe? É isso que faz as pessoas irem desistindo de sair de casa, irem desistindo de viver, e acabam tendo, tipo assim, a prostituição, sem nenhum moralismo com a prostituição, assim, eu acho que é uma opção super válida, mas como qualquer outra, ela tem que ser uma escolha, né? E não a única opção que você tem, assim. E principalmente porque a gente sabe que onde que a travesti tá nesse lugar, né? Tipo assim, da prostituição, tipo assim. As gatas fazem o programa e são assassinadas no final do programa, sabe? Então, muito, muito terror, né? E aí, enfim, tua fala me leva muito a pensar isso, que as pessoas acham que a única atitude que deve se ter é o acesso e não a permanência, né, no mercado. E o incentivo também, né, pelo crescimento da pessoa e pela prosperidade dela. O que ela tem que fazer... Bom, a gata tem que fazer o que ela acha que está nas mãos dela de fazer, né? Mas, tipo assim, as empresas e as pessoas que fazem isso precisam ser responsabilizadas, sabe? Precisam fazer retratação histórica nela, sabe? Tipo, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. A gente quer restituição, a gente quer restituição da nossa saúde mental, a gente quer restituição do nosso dinheiro, a gente quer restituição da nossa vida, entendeu? É isso que tem que rolar com a empresa que faz isso com as meninas, assim. As pessoas têm que se responsabilizarem, sabe, pelo que fazem. Tipo, não adianta a gente achar que a gente não tá trabalhando junto com essa lógica, entendeu? Se você tá fazendo essas coisas, você tá trabalhando nessa lógica, tá operando na mesma lógica. E sobre o processo de retificação de nome, vai depender muito, assim, se você faz ali no cartório que você foi registrar de quando você nasceu, ele é super rápido. Vai de acordo com a fila do cartório, né? Mas se você faz num cartório fora, ele é um processo que demora um pouco mais de tempo. Assim, vai demorar um mês, 2 meses. Mas ele é bem rápido. E só que é isso, né? Tipo assim, eu sofri várias transfobias no dia que eu fui retificar o meu nome, né? Então
não é assim também um mar de rosas, porque as políticas públicas existem, as leis existem, mas o fato é que as pessoas não sabem lidar com corpos trans, entendeu? Tipo assim, e aí cometem atitudes transfóbicas. E aí eu é acho... isso. Desculpa. Eu acho que Pode aí cabe falar. muito a fala sobre a educação. E aí, quando você fala sobre educação, né, sobre o acesso da população trans à educação, eu penso muito em como essa vivência, as pessoas trans conseguindo ter essa vivência na educação e promovendo essa transformação ali mesmo com as crianças, talvez o nosso discurso antitransfóbico, ele não fique apenas no discurso, não fique apenas como a empresa que contrata pessoas trans, mas aí passe para a prática também. E aí, quando você for fazer o crachá daquela pessoa trans que você contratou, você vai colocar o nome que de fato ela usa, o nome que é o dela, né? Com a identidade com a qual ela se identifica, enfim. E eu acho muito importante isso, assim, que tu traz do não só o acesso. A política, ela não tem que dar só o acesso, né? Ela tem que promover a permanência também. E aí eu fico pensando em como não... É uma coisa comum, eu acho bem recorrente nas empresas, né? A gente vê isso, assim, porque não tem essa coisa do vamos fazer com que o discurso seja coerente com a prática. Talvez se a gente tivesse mais pessoas trans nesses espaços, sim, mas é uma coisa que a gente ainda precisa discutir bastante, trazer bastante para a conversa, para os debates, assim. Agradeço muito pela tua presença, por responder minhas perguntas, foi bastante enriquecedor. Obrigada. É isso, e assim também, a gente precisa também, eu acho que, oportunizar que as pessoas trans e as travestis, elas cheguem na gestão também dos projetos, sabe? Porque quando você tem a pessoa, o grupo na gestão, o caminho ele é outro, ele é completamente outro. Então que elas não estejam só ocupando esses cargos de quem está executando, mas também de quem está elaborando os projetos, né? Exatamente. E gestando eles. E também me chama a atenção a importância, né, que apesar de muita gente ver essa crise nas instituições políticas que a gente vive, de ocupar as instituições políticas, que querendo ou não, é ainda onde a gente tem legitimidade. Toda essa troca de nome acontece por meio de uma instituição que vai validar o nome. Então, a ocupação desses espaços que a gente vem vendo hoje em dia, né, claro que junto com o retrocesso, né, o avanço do conservadorismo na política, mas também a gente vê uma ocupação aí de mulheres, e a gente vê o que acontece quando mulheres ocupam os espaços, mulheres negras, mulheres indígenas, pessoas trans, que a Marielle foi morta, né, uma mulher negra que estava ali ocupando um espaço político, mas eu não quero me alongar nisso, porque tem a pergunta da Clara, mas tem alguma documentação de ter dado entrada na restituição dos documentos, como arrolamento de bens no caso de herança, que pode ser usado para comprovar a posse do bem antes do final do processo? É uma pergunta complexa aqui. Bicha, eu não entendi. Eu também sou ignorante dessa área, gente. Esses nomes eu não entendo muito bem, mas olha, o processo todo, ele é feito com muito cuidado. Foi uma lei que ela demorou bastante para ser escrita até, porque o que rolou é que as pessoas poderiam acabar usando isso muito para fraudar documento, né? Falsidade ideológica, sei lá, a pessoa fica mudando de nome eternamente até dar um bug no sistema. E aí o que rola é que é tudo muito, muito passo a passo, assim, você tem que levar todos os documentos que você já tirou na sua vida, tipo certidões de protesto, se você está respondendo alguma coisa, tudo assim, não tem nenhum problema você ter dívida, você está respondendo algum processo, mas o cartório pede, né, para você dar entrada nessa documentação para que depois não haja nenhuma fraude. É isso, assim. É uma parte da papelada que comprova a entrada no processo. Então, daí talvez aqui a gente entre nesse que o Mohamed está trazendo as vivências dele, então não necessariamente ele vai ter o conhecimento disso, mas o que a gente pode fazer é deixar no fórum. A gente tem um fórum ali de dúvidas, que a gente pode estar olhando depois, pesquisando e ver como que isso funciona, rolar as leis, de repente, eu acho que é bem interessante para a gente, né,
ver como que funciona para dar entrada no processo. Acredito que o Mohamed tem acesso a alguns tutoriais aí, de repente, de como que fazem. Sim, posso sim. Infelizmente, nosso tempo já está começando a encurtar, então eu vou já pôr o nosso último vídeo para a gente discutir, que já vai entrar num outro tema ali que está dentro, né, junto com as discussões que a gente está tendo, que é do Pink Money. Então, eu agradeço aqui a presença no debate, e daqui a pouco a gente já tem outro. Esse vídeo também é curtinho. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, e eu tô vindo aqui para poder falar sobre dinheiro, Pink Money. Você Tá dando para escutar o áudio, gente? Tudo certo? Beleza. já se perguntou sobre o quanto de dinheiro nós movimentamos por ano? Cerca de 3 trilhões de dólares. E onde vai parar esse dinheiro todo? Porque ele não chega até a gente? Essas são algumas das perguntas que eu fico me fazendo. Quando me deparo com uma matéria da Isto é Dinheiro, que reafirma o quanto de dinheiro nós, pessoas LGBTQIA+, movimentamos no mercado. Nós movimentamos cerca de 150 bilhões de dólares só aqui no Brasil, voltado para a comunidade LGBTQIA+, em produtos de diversidade, viagens, marketing, matérias, publicidade, tudo que você puder imaginar, até divas do pop. E eu tô aqui para fazer você repensar um pouco sobre consumo consciente, repensar um pouco do quanto é importante que nós, enquanto comunidade, nos organizamos para que nós movimentamos e circulamos dinheiro entre nós. Eu acho que a revolução só se dá a partir daí. Então, nessa data que nos enche de orgulho, nos enche de amor, de liberdade, de beijar quem a gente ama, de fazer amor com quem a gente quer, de poder expressar todo o nosso sentimento, tudo aquilo que foi enrustido, incubado, ficou dentro do armário por muito tempo, é necessário que a gente repense também sobre dinheiro. Nossa, Giovana, que problemático, né? Tanta coisa para você poder falar, justo nesse dia você vai falar de dinheiro? Sim, eu vou falar sobre dinheiro e resolvi falar sobre dinheiro nesse dia porque, infelizmente, nessa sociedade capitalista que nos acerca, a gente bem sabe que a gente depende de dinheiro para nossa subsistência, para manutenção da nossa vida e para articulações políticas, sociais, para manutenção de diversos recursos para que nós continuemos vivos, vivas e vives. Então, gente, a partir disso, é importante dizer que essa mesma matéria, ou melhor dizendo, uma consultoria internacional demonstra pra gente que cerca de 30% é o índice de que pessoas LGBTQIA+, tendem de consumir para além do que pessoas heterossexuais e pessoas cisgêneras. Ou seja, o que eu tô querendo dizer com isso? Que nós, pessoas LGBTQIA+, consumimos mais de 30%, né, além do que pessoas héteros e cisgêneras consomem. O que significa que há um grande interesse do mercado, do marketing, de empresas em investir em diversidade. Até porque outras pesquisas demonstram que empresas que investem em diversidade têm um grande potencial, se eu não me engano, um índice de cerca de 15% a mais de se destacar perante outras empresas, de não ter conflitos dentro das suas empresas e também, para além disso, de desempenhar maiores funções e terem maior alcance se comparado a outras empresas. Então, falar de diversidade também é falar sobre dinheiro. Falar sobre LGBTQIA+, também é falar sobre a manutenção de dinheiro. E para onde a gente está mandando esse dinheiro? Essa é a grande questão. Essa é a grande reflexão que eu quero propor para você, pessoas LGBTQIA+. Eu quero propor para você refletir sobre para onde você vai gastar o seu dinheiro. Você já parou para pensar sobre quais das divas do pop, das maravilhosas, dos ícones, né, que você admira, quais delas são LGBTQIA+? Você já parou para pensar se... É claro que eu amo também, tá, gente? Isso aqui é uma reflexão muito além. Mas assim, que a Britney Spears, ela é uma pessoa LGBTQIA+, você já parou para pensar que a gente poderia estar investindo dinheiro e estar rendendo dinheiro para outras pessoas ao invés dessas grandes divas do pop? Nada contra a Britney Spears, que fique claro, bem escurecido, melhor dizendo isso aqui. Mas é porque eu fico refletindo sobre o quanto existia uma série de instituições ligadas à comunidade e o tanto de coletivos e grupos de apoio que buscam, né, da assistência, da moradia, da alimentação para pessoas LGBTQIA+, e o quanto esses grupos dependem muito do auxílio de terceiros, dependem muito do auxílio de outras pessoas para poder se manter. E o porquê a gente movimenta tanto dinheiro e não consegue encaminhar e de alguma forma tornar rentável aquilo que é voltado para as nossas e para os nossos. Essa discussão ela é muito extensa e ela exige muitas reflexões. E eu já falo sobre isso há mais de um ano, porque eu me lembro que no ano passado eu inclusive compartilhei um vídeo falando também sobre Pink Money e vocês podem até assistir. Mas essa reflexão não sai da minha cabeça desde o ano passado e me segue, ó,
por muito e por muito tempo, porque eu fico refletindo do porquê esse dinheiro não chega até mim, porquê esse dinheiro não chega até as minhas e os meus. E desde então eu comecei a me articular para poder fazer um consumo consciente. Claro que isso é uma tarefa muito difícil e talvez pode ser mimimi demais para os gays cisgêneros de plantão que, né, adoram fazer as haters no meu perfil. Mas então, o que eu tô querendo dizer é que consumo consciente significa que você deve repensar para onde você encaminha e gasta seu dinheiro. Você está investindo em empresas que, de fato, para além de pensar sobre representatividade, marketing e publicidade, tem pessoas LGBTQIA+ lá dentro? Existem pessoas contratadas que integram a equipe dessas empresas, para além delas só chamarem a gente para poder fazer uma propaganda e fazer a bonita? Eu repenso muito sobre isso. Eu repenso muito também sobre quais são os estabelecimentos que eu invisto meu dinheiro, como, por exemplo, um supermercado, né? Será que o supermercado onde eu compro, ele tem algum histórico de LGBTfobia, de racismo, de machismo, algo do tipo? Será que a diva do pop que eu escuto tem algum histórico problemático, racista, LGBTfóbico, transfóbico, algo do tipo? Será? Será que o restaurante que eu resolvi comer há semanas atrás, ele tem algum histórico LGBTQIA-fóbico, alguma coisa do tipo? Bom, essa reflexão é muito difícil de fazer. Ter um consumo consciente é muito difícil de fazer. E eu falo isso com toda certeza porque muitas vezes eu não dou conta de repensar e eu acabo, por impulso e por necessidade, comprando sem analisar se aquela marca, ela, né, pensa nas minhas e nos meus. Mas é importante lembrar que existem empreendedores e produtores LGBTQIA+, que estão movimentando e articulando dentro do mercado. Estão aí, né, abrindo seus restaurantes, abrindo seus supermercados, as suas lojas de roupa, as suas lojas de maquiagem. Tem produtores de conteúdo LGBTQIA+, e a gente precisa de repensar também, para além disso, que tem pessoas intelectuais LGBTQIA+. E por que a gente não consome o que os nossos produzem? Por que a gente não potencializa os nossos mesmos? Essa talvez seja a reflexão. Eu acho que esse vídeo, ele poderia ficar muito mais longo, mas, no entanto, a minha intenção mesmo era só gerar o quê? Um questionamento, uma reflexão para você e propor para você, a partir desse dia do orgulho LGBTQIA+, repensar sobre para onde você movimenta o seu Pink Money e por que esse Pink Money não chega até a gente. Fica aí a reflexão, muito obrigada, compartilhem esse vídeo e me ajudem também comentando, né? Afinal de contas, já que é para dar Pink Money, vão dar dinheiro para travesti, né? Vão dar Pink Money para travesti preta, que parou o seu tempo aqui para poder compartilhar um pouco das suas pesquisas e da sua intelectualidade com vocês. Eu acho importante, vocês não acham não? Enfim, fica aí a reflexão e obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Então, esse tema aí está bastante linkado com o que a gente estava discutindo antes. Mohamed pode voltar todo mundo, aliás, para a gente já começar a abrir esse debate sobre esse vídeo. Eu acho que a gente trouxe um pouco dessas reflexões na terça-feira, né? A gente falou sobre empreendedorismo de uma mulher negra, que é a Jaciana Melquiades, com a produção dela de bonecas pretas, que ela faz uma produção sustentável, e falando, né, da necessidade do empreendedorismo dela começou como começa para qualquer mulher preta, por necessidade. A gente pode também discutir essa categoria de empreendedorismo, como ela vem sendo empregada ultimamente, né, muitas vezes como forma de sucateamento do trabalho, mas agora vamos focar nessa questão LGBTQIA+. Voltando também, linkando com a aula de terça, vocês podem ver pelas autoras que eu trouxe, que também a minha formação na academia foi de ciências sociais, depois de sociologia política, e é uma formação muito branca, muito eurocêntrica, e só depois que eu saí da academia que eu estou tendo a oportunidade de ler outras autoras, mas ainda estou muito nas norte-americanas. Comentei da Ryan Connell, que é uma autora trans maravilhosa da Austrália, mas tem aí muitas autoras para a gente conhecer e se apropriar desses trabalhos que estão sendo produzidos há muito tempo. Mohamed, coloca aí para a gente umas questões. Então, eu acho que é muito isso que a Giovana fala, que a gente também já falou antes, né? A gente não só está pensando, né, na imagem que as empresas passam, mas também o que de fato que elas estão fazendo com esse dinheiro que elas estão movimentando, né? Porque isso pode parecer pouco, mas não é, tipo assim, pessoas bilionárias não deveriam existir. Só a gente. E assim, né, movimentam bilhões e bilhões de dinheiros enquanto travestis e trans estão, né, usando dessa imagem
enquanto pessoas travestis e trans estão, tipo, morrendo na rua, sendo assassinadas no Brasil, que é o país que mais mata, sabe? Tipo, dados, isso acontece. Ao mesmo tempo que que o país tem o público que mais movimenta a economia, né, do consumo e dessas coisas. E era o que eu estava falando um pouco antes para vocês também, sabe? Para além dessa questão da gente, né, quando tem esse poder de você entregar alguém e de você escolher uma pessoa trans e travesti, porque você vai estar tendo responsabilidade social com o que acontece, né, no país, com o que acontece na sociedade. Em relação à vida dessas pessoas, a gente ter esse consumo responsável, né? Tipo assim, não tem, é o que a Giovana fala, não tem nenhum problema gostar de Lady Gaga, gostar de Britney Spears, sabe? Eu gosto também, eu adoro, mas é o que a gente está consumindo para além disso, quais trabalhos a gente está valorizando e por que a gente não valoriza o trabalho de travestis que são tão boas quanto qualquer outra pessoa, sabe? Nessa lista que eu fiz para vocês, eu indiquei a Aventura Profana e a Jupe do Bairro, que são, tipo, duas travestis pretas, gordas, incríveis, sabe? Tipo assim, que fazem trabalhos impecáveis. Você vai ouvir o novo EP da Aventura Profana, ele é impecável em tudo. A gata, ela pinta, sabe? Ela faz tudo, ela, tipo assim, ela entrega, ela serve. E por que a gente não tá consumindo isso? E por que a gente não dá valor a isso, sabe? Por que a Luísa Marilac falou lá que quando ela vai pra TV ela não ganha dinheiro? Será que é todo mundo que vai pra televisão e não ganha dinheiro? Tipo assim, eu aposto que a Bruna Marquezine ganha. Eu aposto que a outra Letícia Colin ganha, entendeu? Tipo assim, não é todo mundo que não ganha, tipo assim, são algumas pessoas, né? E a gente precisa também pensar isso, assim, dentro da nossa micropolítica, né? O que a gente pode estar movimentando também. A Clara colocou aqui, vou ler o comentário dela. Eu acho que em vários âmbitos a sigla GLS acaba sendo muito mais presente que a LGBTQIA+, no sentido de se valorizar muito o S, principalmente falando de consumo. Por exemplo, aqui em Floripa foi lançado um aplicativo idealizado por segurança de LGBTs, sinalizando e dando notas para estabelecimentos e conectando pessoas LGBTs. O resultado que se viu foram notas muito mais altas para estabelecimentos simpatizantes do que para estabelecimentos que pertencem a LGBTQIA+. Uau, né? Porque se você está valorizando o simpatizante, você não está valorizando... né? Porque o simpatizante é quem? Quem que é o simpatizante, sabe? O simpatizante está morrendo? O simpatizante está desempregado? Desculpa, gente, mas a gente tem que falar a real, sabe? Tipo assim... GLS é uma sigla que já caiu há muito tempo. Tipo assim, LGBT, a sigla LGBT foi uma sigla que ela foi conquistada com muita disputa, sabe? Foi muito disputada. E agora, cada vez mais adicionando letras, né? Cada vez mais uma disputa. Então, assim, pra mim isso é o Pink Money total. E é nojento, sabe? Nojento. Nem sei o que falar sobre isso, porque eu fico puto. Desculpa, tem hora que eu fico um pouco nervoso. Mas é porque sabe, eu não sabia disso, eu vejo isso acontecendo, sabe? Tipo assim, isso só reforça o quanto as pessoas são homofóbicas, o quanto as pessoas são transfóbicas, o quanto as pessoas são lesbofóbicas, bifóbicas, panfóbicas e todas as LGBTQI-fobias, sabe? Uma das coisas que eu acho que é bem importante da gente pensar, assim, é que como eu vou falar enquanto eu sou LGBT, né? O Pink Money movimenta muita grana. Então, a gente vê muitas empresas comprando o discurso para LGBT, mas, na verdade, muito vinculado ao lucro. E aí, acho que uma coisa que a gente pode trazer, assim, que cabe muito bem com tudo isso, é o que aconteceu recentemente com uma marca de cosméticos essa semana. Uma campanha de Dia dos Pais, e aí tem um pai que é o Tami Miranda, que é um homem trans, e isso gerou um grande debate na internet, né? Então tem as pessoas que estão dizendo que Tami Miranda não é pai, e aí tem as pessoas que estão dizendo é pai sim, porque ele representa uma população, né? E a campanha fala sobre representatividade. E até aí tudo muito legal, porque representatividade importa, é importante que a gente tenha isso. O que acontece é que, nesse meio tempo do lançamento da campanha até agora, as ações dessa empresa subiram 6,72%, 73%.
E essa é uma empresa que ela não tem nenhuma política, ela não tem nenhum projeto, nenhum programa, nada que faça com que o dinheiro volte para a população LGBT, para a população trans de alguma forma, sabe? Então, eu acho que esse é um exemplo de como isso acaba se situando apenas no âmbito do lucro. Ele é um apoio que ele existe, traz a representatividade que é importante, mas que talvez a gente deva cobrar um pouco mais do que a representatividade, né? Porque, afinal de contas, a gente também consome esses produtos. E o que o vídeo traz é justamente isso, né? Nós consumimos muito mais, movimentamos muito mais esse dinheiro. Então, eu acho que é nessa perspectiva, assim, de não apenas promover a representatividade em si, mas promover outras coisas que façam com que esse dinheiro, com que esse consumo que a população LGBT, que as pessoas que foram representadas ali ofereceram, retorne para elas de alguma maneira, né? Exatamente. Exatamente, é isso que a Giovana fala, né? E que você reitera agora. Tipo, o que essas empresas de fato estão fazendo pelas nossas vidas, né? Porque isso é uma máquina da propaganda, né? Você coloca uma coisa que vai repercutir, você não faz a propaganda pela propaganda. Tipo assim, é óbvio que quando essa empresa chamou o Tami Miranda, eles já sabiam o que isso ia levar. E já sabiam que isso ia gerar lucro. Mas o que eles estão fazendo com esse lucro agora para a população trans? Certamente porra nenhuma, né? Só enriquecendo. E é muito mais que isso, é exatamente isso que você fala. A representatividade é super importante, porque é a gente se olhar e falar, olha, eu também posso, sabe? Mas não se basta nisso, né? Não se finda nisso. Porque... Tocou aqui interfone, meu marido vai atender. A Pamela colocou aqui uma questão que eu acho super importante também. Calma aí, deixa só meu marido atender esse interfone. A Pamela coloca aqui, acho que também tem o recorte de possibilidade de consumo. A maioria das pessoas trans são baixa renda, negras, ou em sérias dificuldades financeiras, e elas não consomem porque é fora da realidade delas. Eu acho que isso é central. São todos termos transversais, e até mesmo a questão do capital cultural, né? Que às vezes a gente tem mais acesso a essas pessoas que estão produzindo coisas que não estão na grande mídia, então também o acesso a esse consumo consciente, né? Querendo ou não, o consumo consciente é um privilégio. A gente conseguir acessar não só financeiramente, mas também de ter o conhecimento, de ter o tempo para ir atrás de meios de comunicação diferenciados. Até a gente consegue linkar um pouco o consumo em relação às mulheres camponesas que estão produzindo produtos agroecológicos. A maioria das pessoas no Brasil não sabe qual é a diferença entre agroecologia e agronegócio. A maioria das pessoas não tem o poder financeiro de fazer essa escolha de comprar produtos agroecológicos. Eu faço parte de uma célula que eu consumo esses produtos, mas eu sei que é uma coisa muito ainda do pessoal da faculdade, que sabe o que está acontecendo, que daí faz algum trabalho que é legal de ligação com pessoas agricultoras. E eu quero ouvir o exemplo de Floripa da Pamela. Não ouvimos ainda, Pamela. Pronto, agora foi. Eu queria dar um exemplo disso, que aqui em Floripa tem uma feira cultural que ela propõe ocupar o espaço do centro de Florianópolis e ela se chama Fato Femme, né? Não sei se alguém já ouviu falar. Eu já fui várias vezes nessa feira justamente porque tem realmente o apelo cultural e de você ir lá, ocupar a rua e fazer e trazer a arte das pessoas e empreendedorismos, né? Pequenos empreendedorismos. Só que eu, pelo menos, eu sou uma pessoa negra, eu nunca vi uma mulher empreendendo ali negra para o que eu posso pagar, sabe? Então, eu acho que isso acontece também de distanciar as pessoas de chegarem nos locais, isso também acontece lá no Madalena. Não é só pela fachada estrutural, né, mas é por realmente a ocasião de consumo. Eu não vou chegar num lugar que eu me sinto mal de gastar o pouco dinheiro que eu tenho, sabe? Mas ainda assim também vem o encontro de os espaços são para quem? Você está realmente abrindo espaço para pessoas trans, para pessoas não binárias, para pessoas LGBTs, para pessoas de baixa renda? Você está fazendo com que o seu produto seja acessível para esse tipo de gente?
tem que pensar também a ocasião de como você vai vender o seu produto, tipo, pensando, né, na evolução da sociedade, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente está discutindo isso em todos os lugares, parece que não muda nada. A Eric acabou de falar da Natura. Tudo bem, ótimo, 2, 3 dias aí, todo mundo falando, Tami, mas e a gente aqui que tá levando paulada todos os dias, que não tem comida, que tá sofrendo muito com o Covid, com todas as outras coisas, enquanto uma marca tá lá ganhando seguidores, sabe? A luta, eu acho que é muito mais além disso, e começa realmente pela educação, educação financeira, educação sexual, educação de saúde, porque tem muitas pessoas que não sabem se cuidar, não sabem como olham o próprio corpo, né? Eu tô falando isso porque eu passei recentemente aqui na quarentena, eu tô, né, nessa dimensão de descobrir o meu gênero e tal, e aí conversando com a minha psicóloga, a gente entrou em dualismos, em africanismos, mas uma coisa que eu não vou me estender, mas tipo, como a gente faz para se conhecer, para falar para a sociedade, tá, eu sou isso, eu mereço isso, tipo, não vejo dado esses espaços para as pessoas falarem, psicológicos, de saúde, sabe? Então, eu acho que tem que começar por isso, educação, saúde, e depois eu acho que a gente se abraça, né? A gente vai se conhecendo, vai fazendo esses espaços como esse, que cara, são necessários, né? Necessários. É isso. Essa questão do consumo, a gente acaba falando da nossa própria vivência, né? Eu, enquanto mulher gorda, também sinto isso dos espaços que tem de feira plus size, de mulheres gordas para mulheres gordas. Gente, uma brusinha de R$120, sabe? É bem complicado. E como que fica a mulher gorda da periferia que precisa de uma roupa para ir para o trabalho? Então, são questões, assim, de viver mesmo, de você conseguir sobreviver nessa sociedade. Então, sobre essas questões de como a gente sobrevive nesse meio, eu acho que daí é de criar essas redes, que nem tem o movimento das mulheres camponesas, né, elas estão criando uma rede ali que ajuda elas a sobreviverem. Então, da gente, nesse grupo aqui, tem várias pessoas interessadas nisso, a gente trocar ideia, pensar em espaços de troca, cada uma divulgar o seu trabalho, o que faz, o que vende, então esse espaço também é para isso, né. Podem colocar mais coisas aí. Mas a gente já vai finalizar. Às 5h35 a gente tem que terminar. Não, é isso. Acho que fechei também minha participação. Concordo muito com isso que Pamela traz. Acho que é muito importante a gente pensar sobre isso também. Sim, né? Como que a gente produz e consome entre a gente, né? E como que a gente faz o nosso trabalho chegar na gente também, né? E a gente não se preocupa em estar também produzindo para essas pessoas, né? Que é um pouco que entrar nessa lógica também. E é isso, agradecer o espaço, agradecer a escuta, a troca, a conversa. Foi muito massa. Gente, acessem essa lista que Nath vai colocar aí na plataforma. São pessoas... Eu moro em Belo Horizonte há muito tempo, né? Então, minha vida social é lá, assim. Então, eu indiquei pessoas que, não só porque são minhas amigas, mas porque têm trabalhos muito bons. E o objetivo era um pouco com essa lista, era de mostrar que é isso, assim, pessoas trans atuando em diversos lugares, na arte, na comunicação, na articulação social, na gestão política. E é isso. Agradeço muitíssimo a participação de todos aqui, foi um espaço muito enriquecedor. Então, como eu falei, a gente vai continuar debatendo no fórum, eu vou colocar algumas ideias ali. A gente tem umas possibilidades aí diferentes em Florianópolis, tem o Banco do Tempo, não sei se vocês conhecem, não vou me aprofundar nisso, mas vou compartilhar ali com vocês no fórum. E vocês podem estar trazendo empreendimentos que vocês acham interessantes, as iniciativas de vocês, compartilhem, ou de repente vocês são pessoas que estão trabalhando com comunicação, educadoras, educadores, comunicadores, podem colocar suas páginas, divulgar, e vamos tentar fortalecer redes, quem sabe daqui dos cursos, né, do Programa de Economia Criativa, um dos nossos objetivos é fortalecer redes que já existem, de repente criar novas. Então, se vocês tiverem ideias, compartilhem conosco. A Pamela falou para a gente procurar o Black Money, que é dinheiro rodando na comunidade negra, também muito interessante de trazer. E é isso por hoje, gente. Agradeço demais a participação de todos.